Bom, qual que é a notícia positiva que estamos falando aqui? O custo alimentar aí para os animais caiu em julho de 2026. A gente vai trazer mais detalhes sobre esses números, sobre esses detalhes com o Paulo Dias, ele que é CEO da Ponta Agro. Paulo Dias, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, ao Pecuária e Mercado. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos aí. Sempre bom estarmos juntos falando de boi, né? Muito bem, muito bem. Bom, o fato então é que o custo alimentar aí para o mês de julho 26 está menor aí do que a menos da metade, né, esse custo em relação às arrobas produzidas. A gente tem aqui um gráfico que demonstra um pouco esse movimento, a gente vai ajustar aqui para colocar no ar, enquanto que o Paulo Dias explica esse movimento, essa redução em relação ao custo. Paulo Dias, qual que é a análise que você traz para a gente? Bem, isso que a gente, esse índice de custo alimentar, o ICAP, né, é o índice da ponta, onde a gente avalia o custo da diária alimentar em duas regiões, regiões Centro-Oeste e região Sudeste. E ao longo desse ano a gente vem aí favorecendo a engorda de boi com o custo da diária praticamente sem muitas surpresas, mas nesse mês específico a gente teve mais uma queda, né? A região Sudeste caiu aí 2,63% em relação a julho. A gente tem um índice de custo da diária de julho de 11,48 para Sudeste. É o menor valor de diária em 23 meses, ou seja, desde agosto do ano passado, de 2024, é o menor custo da diária que a gente tem para o Sudeste. E no Centro-Oeste, a gente tem uma subida aí de 1,63, sendo uma diária de 13,12. Então, Centro-Oeste, 13,12 de diária alimentar, Sudeste, 11,48. Tivemos uma pequeno aumento aí no Centro-Oeste e no Sudeste uma queda aí de 2,63%, né? Ampliou um pouco a diferença aí entre os dois estados, entre as duas regiões que sempre caminhavam um pouco junto, agora deu uma diferença de 1,64 no custo da diária. Muito bem, vamos trazer primeiro para o Sudeste. O que que explica esse movimento? O que que isso representa para o mercado do boi aqui na região Sudeste? Bem, quando a gente fala de Sudeste, é importante a gente falar isso, né? A gente tem um comportamento de confinamento um pouco diferente entre Sudeste e Centro-Oeste. No Sudeste, a gente está tendo aí, a gente teve um impacto em cima principalmente da questão do volumoso. A gente tem aí a cana, a gente teve três impactos grandes, tá? Primeiro, preço de arroba começou a reagir e aumentar. A gente teve volumosos aí diminuindo, safra de cana chegando, baixando aí, se a gente pegar aí uma média ponderada dos volumosos, a gente teve uma diminuição de 19% do custo delas, recorrente aí ao bagaço de cana, principalmente. E no milho, a gente teve uma queda nas duas regiões aí, uma região cerca de até 9% de queda de preço de energético, né? Principalmente milho. Então, esses três pontos aí favoreceram um pouco essas regiões. E o Sudeste, principalmente, aí, se beneficiando com a cana, né? No Centro-Oeste, a gente teve aquele 1,63 de aumento, mas foi em decorrência do aumento do consumo animal, ou seja, a gente tem animais mais pesados no Centro-Oeste nesse momento, consumindo mais comida e, consequentemente, subindo a sua diária alimentar frente à visão Sudeste. É isso que diferencia um pouco aí Sudeste e Centro-Oeste, ok? Muito que bem. Agora, olhando em questão dessa lucratividade da arroba, estamos falando, né, de um custo que cai pela metade aí das arrobas produzidas. Olhando para a gestão, né, dos produtores nesse momento, né, quais que são os pontos de atenção que você traz aqui para a gente, Paulo? Bem, quando a gente fala de custo alimentar e a gente faz essa relação de troca aí, né? Se a gente pegar o preço da arroba da região e a gente dividir pelo valor da diária alimentar, a gente vê a capacidade de pagamento do preço da arroba para a quantidade de diárias que a gente tem no confinamento. Então, a gente chegou num patamar hoje de 30 dias aí pago por uma arroba de venda da diária alimentar. É a melhor relação de troca que a gente teve desde o início do ano.
Isso favorece um pouco a lucratividade dos confinamentos brasileiros, uma vez que o que vem apertando o calo dos confinadores nesse momento é a reposição que vem aí com a casa aí de mais de 20% do ágio em relação ao boi gordo, né? Então, o que a gente traz aqui de notícia é que a diária alimentar está favorecendo um pouco e segurando um pouco essa lucratividade. Quando a gente fala de diária alimentar e com essa diária alimentar um pouco mais baixa e a arroba produzida, a gente, só para você ter uma ideia, no Centro-Oeste, nas nossas bases de dados, a gente tem uma produção de arroba em confinamento na casa de 8 arrobas, 808, enquanto que no Sudeste, 7,6. Se a gente pegar aí o custo dessa arroba produzida, nesse custo da diária que a gente está, no Centro-Oeste hoje, a gente está com a arroba produzida em R$ 180, contra no Sudeste 193. Quando a gente pega esses 180 e a gente vê o preço de arroba vendida nessas regiões, em relação à arroba produzida, a gente está produzindo um lucro aí de 1.138 a 1.145. As duas regiões estão aí na casa aí dos R$ 1.200 de lucro da arroba produzida, né? Isso é óbvio que tem um impacto aí das arrobas de entrada, que é o ágio que come um pouco aí essa lucratividade. Mas o que a gente pode dizer aqui com certeza é que as arrobas produzidas estão segurando a rentabilidade do confinamento como um todo, com muito afinco aí, e está pagando a conta desse ágio aí como um todo. E, Paulo, pelo que eu estou vendo aqui no relatório que vocês nos enviaram, essa é uma tendência que vem ocorrendo, né, no último trimestre, pelo menos, né? A visão trimestral demonstra que, né, em comparação com o trimestre anterior, que essa tendência ela permaneceu pelos 3 meses aí, pelos últimos 3 meses. O que isso significa para, né, o mercado como um todo, tendo em vista que é uma tendência que está se concretizando, né? Esse período de 3 meses a gente vê uma redução significativa, né? Aqui que você comenta, o trimestre encerra ali em julho, 3,13 abaixo da média do trimestre maio-julho, isso para o Centro-Oeste. Olhando, né, para essa gestão mais de longo prazo, o que isso significa para o mercado? Bem, isso aí ajudou muito os pecuaristas de agora, né? A gente teve até pela cota China, aí, como vocês estavam falando anteriormente, né? Com essa baixa do preço da arroba e vamos pensar assim, dessa barrigada que deu o preço de venda aí, a diária alimentar ajudou com um ponto positivo, né? A gente veio nesse último trimestre diminuindo o preço da diária. E isso favorece aí ao pecuarista nesses animais que foram abatidos agora nesse preço de baixa ter uma melhor relação e uma melhor lucratividade. E também, pensando um pouco aí para frente, né, isso, pelas nossas análises aqui, a gente está vendo que isso vai se manter ou até diminuir um pouco essas diárias. Se o preço da arroba começou a reagir, e que está começando a reagir da agora para frente, tem uma sinalização de positividade aí maior na subida do preço, vai trazer para nossos pecuaristas, nossos confinadores, uma melhor maneira de poder combater o ágio aí que vem subindo ao longo do tempo. Ou seja, a nossa diária alimentar ela realmente está favorecendo aí com que o confinamento mantenha seu lucro e até venha a lidar com esse ciclo invertido de preço de alta de reposição, tá? Essa é a nossa Bom, leitura aí, no geral. muito que bem. E Paulo, olhando agora um pouquinho para frente, né? Né, o Fernando Henrique Iglesias comentou aqui, né, que para essa transição de terceiro e quarto trimestre do ano, a gente tem que olhar muito com atenção, né, a variação climática, em especial aí esse El Niño que devemos vivenciar aí pelos próximos meses. Olhando para a questão de custo alimentar, né, comparando o Sudeste com o Centro-Oeste. O Sudeste é para ter uma tendência aí de mais umidade, né, mais chuvas acontecendo, enquanto que Centro-Oeste a tendência é ter uma redução, né, dessas chuvas e tudo mais. Olhando para a alimentação desses animais, né, e olhando para esses meses que temos pela frente, qual que é a avaliação, quais que são os pontos de atenção que a gente precisa deixar para os produtores que nos acompanham? Bem, do ponto de vista nutricional, eu estou vendo até que a gente não tem tanta pressão aí de subida de preço, né? A gente tem uma safrinha de milho que realmente traz mais alívio da agora para frente. Nunca teve tão bom esse momento agora para poder fechar contrato.
A gente tem os volumosos no Sudeste aí realmente principalmente bagaço, trazendo aí um alívio também no custo na dieta, né? Seguido aí pelo coprodutos aí de algodão. E também eu rodei agora também assim, um pouco daqui para o Nordeste ali para Bahia e eu nunca vi tanto sorgo plantado tanto dentro de Goiás quanto nos outros estados ali como um todo. Vai vir uma safra grande aí de sorgo entrando nas dietas, o que tende geralmente a baratear um pouco também as diárias alimentares. Então, o que é importante a gente dizer é que nossos nutricionistas têm feito seu dever de casa, trazendo cada vez mais uma dieta bem balanceada, promovendo ainda grandes produções aí de 8 até de 7, meia, até 10 arrobas de produção ali dentro do confinamento, com essa diversidade alimentar que a gente tem no Brasil e com esses desafios de preços que a gente tem aqui sendo colocado para a gente a cada mês. Mas o cenário é um cenário positivo e automaticamente aí eu acho que a gente não tem nenhum receio de aumento aí, de impacto ali no aumento da diária alimentar agora para frente. Né? Então, isso é um alívio aí para poder combater um pouco do preço de alta da reposição, né? E trazer uma lucratividade dentro do confinamento para esses próximos meses. Muito que bem. Paulo Dias, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, ao nosso programa Pecuária e Mercado. Ok, obrigado, um abraço a todos aí. Um grande abraço.